Meu nome é Irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Meus amigos, o jogo da manipulação, ela existe em todos os campos. Nós vamos olhar, vemos os animais, os cachorros, os leões, os tigres, todos os animais, eles têm uma técnica de manipulação para poder dominar. E por que nós, seres humanos, não conseguimos ver que nós queremos sempre conquistar e manipular? Há uma frase que diz: a propaganda é a alma do negócio. Tudo que nós vemos é manipulação, desde o amor ao sexo, desde os combates, Mortal Kombat, MMA, tudo tem uma manipulação. O jogo de xadrez, o blefe, tudo tem uma manipulação, tudo tem uma técnica. Então, de fato, fica difícil dizer o que não é manipulado. O problema não é a manipulação. O problema é o que está por trás da manipulação. Porque a manipulação, ela é um meio de sobrevivência para qualquer civilização, para qualquer cidadão, para qualquer empresa que queira desenvolver alguma coisa. O jogo da manipulação, ela é importante e necessária nos nossos atuais dias. O problema é quem está por trás desse jogo da manipulação. As pessoas no Brasil, não só no Brasil, na América do Sul total, elas são escravas de um sistema que nos colocam coisas que hoje não estão mais em evidência. Nós podemos ver a trajetória da campanha do Jair Bolsonaro, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, e de todos os eventos desde a ditadura militar, que eu já falei aqui sobre os 24 anos da ditadura militar, o que aconteceu com a ditadura militar, a revolta de alguns generais, diante do sistema político americano, contra as empresas brasileiras, inclusive quebrando a Engesa com contratos que tínhamos com a Arábia Saudita, com o Iraque, que até hoje o Brasil não recebeu. Nós temos tanques aí que foram desenvolvidos, como o Osório 1, Osório 2, Cascavel, o Orutu. E muitas pessoas não analisam esses pontos. O Brasil tem condições de desenvolver tudo o que vocês imaginam. Até a luz solar foi desenvolvida aqui. E outras coisas, como o próprio Santos Dumont. E os americanos, que fazem vista grossa, continuam dizendo que foram os irmãos Wright. E todos nós sabemos que foi Santos Dumont que foi lá para a França e desenvolveu a Força Aérea e os aviões, que foram muito mais desenvolvidos lá fora do que aqui. Como tudo acontece. Hoje, depois da década de 30, da era Vargas, nós vemos o poder da ONU em julgar. E a manipulação, como aconteceu com o Omar Chat, que foi um interlocutor juntamente com Henry Ford, com os principais presidentes da Coca-Cola, da Kodak, que foram julgados em Haia em 1946 e todos eles foram absolvidos. Eu não entendo como as pessoas podem acreditar que homens que tiveram ligado diretamente com o extermínio de ciganos, de judeus, de bolcheviques, de soldados que foram capturados em Kiev, na Ucrânia, e que Heinrich Miller, que era o segundo em chefe de Hitler, tinha ordenado que os mais de 20 mil soldados morressem de fome. E nenhum desses articuladores que estão acima, que são os banqueiros, que são empresas americanas,
nenhum deles foram levados em Haia para serem julgados, porque se eles financiaram, alguma coisa teve. E é inconcebível acreditar na história das evidências que os mesmos que julgaram, ou os presidentes da época, os governantes da época, os empresários, os banqueiros, que financiaram. Como você vai financiar uma coisa que você não sabe? Como você vai financiar uma coisa que você não sabe? Você vai pegar um dinheiro? Ah, eu não sei no que eu estou investindo. Toma! É assim que funciona? Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar. A Alemanha não tinha dinheiro para construir campos de concentração, como foi em Blumenau. A Alemanha não tinha dinheiro para levantar a Luftwaffe. A Alemanha não tinha dinheiro para construir submarinos e o Bolt. Da onde veio esse dinheiro? Quem custeou isso? Para invadir a União Soviética. Só que a quebra de contrato de Adolf Hitler na invasão da Polônia, contrariando as ideias dos americanos, dos ingleses, dos franceses, declararam guerra à Alemanha. A Alemanha invadiu os Países Baixos, conquistou a Europa e depois da invasão Barbarossa, comandada pelo general Guderian, quebrou o contrato com Stalin. Então aí o jogo mudou. Os Estados Unidos, que queriam, os ingleses, os americanos e os franceses, que queriam acabar com o estado da sobrevivência do comunismo, se aliaram a Stalin, que era chamado de Tio Joe, o grande Tio Joe. E na verdade a Guerra Fria durou todos esses anos pós-guerra e Stalin tanto matou como Hitler matou. Mas os americanos também jogaram 2 bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima sem nenhuma necessidade, enquanto os exércitos, estavam negociando a rendição, que era incondicional. Então, para testar as 2 bombas nucleares, jogaram sobre as 2 cidades. E fim de papo. E ninguém foi julgado por isso. O mundo que vivemos é um mundo hipócrita. Porque quem manda no mundo é quem tem poder militar. Essa é a grande verdade. A justiça dos homens está aí. Você ganhou, vai ser julgado. Você perdeu, vai ser julgado. Você ganhou, não vai ser julgado. Essa é a grande verdade. Bem, aqui no mundo físico. Porque o pós-morte espiritual, aí o julgamento será do nosso grande Senhor Jesus Cristo, que virá não como advogado, mas virá como juiz. Aí, meu amigo, você não se livra. Mas aqui na terra você pode estar vendo aí quantas injustiças são cometidas. A pergunta é: por que eu tenho que acreditar no que eles dizem? Por que eu não tenho que protestar? Por que eu tenho que acreditar que existe uma esquerda libertadora e uma direita a qual foi criada com o intuito de Luiz Felipe, o intuito de alguns condes na Revolução de 1789 para manipular as massas, controlar os herdeiros? E como eu posso acreditar no jogo da manipulação? E quem está por trás dela? Qual o interesse? Essa é a grande verdade. Meus amigos, a América do Sul, a qual nós vemos que ela passa séculos e não consegue chegar a um consenso de desenvolvimento, apesar da industrialização alcançar todos os países, mas a industrialização não alcança e não define uma nação. Porém, os que controlam, que são as grandes petroleiras, as grandes indústrias, que desenvolveram parques industriais, mantêm os seus preços dos seus carros altíssimos. Para onde será feita a reforma tributária no Brasil? Muitos acreditam em palavras maravilhosas, mas o que não se consiste é uma coisa, os fatos. Será realmente que isso? Você acredita mesmo nesses homens? Meus amigos, político nenhum no Brasil atual ou no passado vai trabalhar para as massas. Eles vão trabalhar para as elites. Essa é a grande verdade. As massas são um detalhe, porque o povo não está preocupado
com as consequências. E muitas das pessoas não querem nem se preocupar com isso que eu estou falando. Eles querem ganhar seu salário, tomar sua cervejinha, fazer seu churrasco, ou ir para a igreja e encher os bolsos dos pastores. E outros, passear, curtir. Sou contra isso? Todos têm a liberdade para fazer o que quiser. Se você quiser pegar o seu dinheiro e comprar reinos, e sair comprando tudo que é tesouro aí na terra, ou coisas fantasiosas, o problema é seu. O assunto é o seguinte aqui: quem sofre as consequências de tudo somos nós. Então, como posso acreditar nesse sistema manipulado? A manipulação, ela existe. É necessária para a sobrevivência do ser humano, para a sobrevivência dos animais, para a sobrevivência das plantas, para a sobrevivência de tudo que nós vemos, das águas, dos mares, dos rios, até do combustível, que hoje está sendo manipulado para manter um nível de pureza. Meus amigos, o problema não é a manipulação, o problema são os manipuladores. Será que os Estados Unidos, a Inglaterra, somente os Estados Unidos, que vistoria aí, juntamente com a ONU, os nossos armamentos, os nossos submarinos, e o Brasil ainda compra um tanque de 1959, que na verdade não foi fabricado em 59, ele deve começar a fabricar em 55, aí passa por um monte de coisa até chegar e tomar, ele ser lançado no mercado em alta produção para começar a ser utilizado. O Brasil comprou transferência de tecnologia, recebeu os tanques e comprou transferência de tecnologia. Mas você está falando de 1959, tecnologia desenvolvida em 1955. Você está comprando uma coisa que tem anos e estamos em 2019. Pense, por que disso? Por que nós temos tanques como o Osório 2 e outros tanques aí desenvolvidos aí, que não foram para frente, que estão a anos-luz desse tanque, mas nós vamos e compramos porque eles ditam as normas. Então, quando eu falo no Brasil colônia, é que nós nos tornamos uma colônia daqueles que nos dominam. E eu não vejo luz no final desse túnel. Não existe nenhum partido político, ninguém que possa nos libertar desse jugo que vivemos. Houve uns comunistas malucos que acham a possibilidade, porque Vladimir Putin não é comunista, eu provo isso por A mais B, nem os comunistas, toleram ele, mas não gostam dele. Mas a China é comunista. Aí o cara se lançou para o lado da China, dizendo que a China vai nos proteger. Meu amigo, a marinha chinesa pode ser muito boa, está crescendo, não tem condições de enfrentar a marinha americana. Fim de papo. Sonho seu que nós temos base chinesa no Brasil, como teve um louco dizendo isso aí. Não existe isso, isso é mentira. E os americanos, os ingleses, os canadianos mantêm a América do Sul sobre as suas mãos. Fim de papo. Então, meus amigos, temos que ser coerentes e entender que nós somos influenciados. E nós, desde a nossa colonização, desde a nossa independência, desde a nossa república. Porém, teve um que resolveu tomar uma atitude. Foi Getúlio Vargas. Mas numa época em que não existia ONU. Hoje as coisas são diferentes. Não pense você que vai surgir um libertador, que não vai surgir. Vai surgir mais um manipulador. E todos esses presidentes, até hoje, são todos eles manipuladores. Porque, na verdade, não tem como. Nós continuaremos sendo uma nação de terceiro mundo, queira você aceite ou não. As empresas que vendem armas é que vão gostar muito disso. As empresas que financiam um sistema
pelo mundo. Olha o exemplo do Oriente Médio. Olha o exemplo do Iraque. Olha o exemplo agora do Brasil. Olha o exemplo da América do Sul. E que Deus possa os abençoar. Porque apesar desse canal ser um canal evangélico, é um canal para esclarecer fatos históricos. E eu estou passando isso para vocês pensar, porque não existe ninguém burro, porque existe pessoas que não têm informação. Se você acha que isso é bobagem, pense, use o seu cérebro, e você vai entender que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Não pense você que o Brasil vai se tornar um Israel e Estados Unidos. Isso nunca vai acontecer. Tire isso da sua cabeça. Continuaremos sendo uma nação sobre o domínio. Quem tentou ficou no passado, e quem tentar não vai conseguir. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.